Veja, se existem campos de energia que controlam o comportamento humano de acordo com o nível de consciência. Então, há um determinado campo atrator, por assim dizer, com energias organizadoras que influenciam e determinam o comportamento de quem quer que seja. Porque a consciência é como se fosse um campo atrator, um nível energético extremamente poderoso que organiza todo o comportamento humano. Então, dentro desse gigante campo atrator, há campos menores, com progressivamente menos energia e menos poder. Então, o que eu quis dizer é que uma marca registrada da pesquisa do Dr. Hawkins é aquele conhecido mapa da consciência. Porque esse mapa ele confirma que os estágios clássicos da evolução interna do homem, encontrada na literatura sagrada de qualquer origem, né? Ele são padrões atratores e campos energéticos mensuráveis e reais quando você presta atenção nisso. Então, aquele livro de que eu falei, Poder versus Força, ele delineia as dimensões da consciência até agora conhecida apenas pelos místicos da história. E esses seres presenteados, digamos, com o entendimento direto da realidade, da verdade, seja qual for o nome, sempre confirmam a importância central do invisível. Então, botando um pouco de olho neste mapa da consciência, quando eu fico pequenininho ali no canto, mas dá para ver aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho algumas colunas, como o nível de consciência, a frequência em Hertz, medida aí pelo Dr. David Hawkins, a visão de vida que eu tenho com cada frequência, a visão de Deus, ou seja, do caráter místico da vida, e o processo que manifesta na minha vida, nas minhas coisas, no meu entorno, no meu meio ambiente. Então, começando de baixo para cima, os piores níveis é o nível de consciência da vergonha, da culpa, da apatia, da tristeza, do medo. Quando você está com medo, já é uma evolução. Mas na frequência de 20, por exemplo, é o nível, a frequência em Hertz, o padrão vibratório da pessoa é 20 Hz. Então, essa é uma pessoa que está nem sequer na sobrevivência. Ela é um risco social. Ela está no nível da humilhação. Ela está na visão de vida de miserável. A visão de Deus é desprezador. Ela não consegue ter um momento de reflexão
para perceber que a vida não é só aqui. Não tem essa sensibilidade. Não desenvolve esta capacidade de abstração. Então, o processo dela é um processo de eliminação. Então, não venha dizer aqui que fulano é boa pessoa, que fulano é honesto, fulano é bom, fulano é justo, porque este conceito é meramente um conceito humano. Quando rompe a barreira da moralidade, a barreira da educação, e a pessoa entra no nível da vergonha, da culpa, ela tem, portanto, de 20 a 30 de padrão vibratório em Hertz, está no nível da humilhação, da ofensa, do infortúnio. A visão de Deus é vingativo. E o processo, como disse, ou é de eliminação ou de destruição. Esse indivíduo é um perigo social. Porque tudo que você aprende é baseado num nível, numa barreira moral. Quando essa barreira é rompida, o indivíduo se torna um animal, bravio, acuado. Então, uma pessoa a nível de sobrevivência, ele não consegue fazer negócio, porque ele vai subavaliar o que ele fornece, seja em matéria de bens ou em matéria de serviço, que está no nível de sobrevivência. Assim como ele pode atacar o bem de outros por causa da sobrevivência. O que prevalece aqui é a sobrevivência. Então, nesse momento, o indivíduo perde completamente, ou pode perder, cada um tem um nível, uma barreira moral. Uma vez rompida, ela exerce a mente reptiliana. O cérebro reptiliano vem à tona e sai da frente. Tá? Aqui tem todos esses níveis. Até quando a pessoa ganha um nível de coragem, aí o primeiro estágio espiritual, coragem para confiar. Confiar em quê? No processo da criação, nas leis de transformação do todo existente. Então, nasce aí um conceito de, de correlação quântica em relação ao todo já existente, às realidades já existentes, assim como aquela cola que gruda tudo, que é a ressonância. Então, ela entra em contato com isso. Não porque alguém ensinou, porque não há o que ensinar, ele tem que revelar. Para os judeus, os cabalistas, isso é chamado Reshimot. A sua alma já tem essa experiência, mas está esquecida. Então, o que nós fazemos é justamente fazer com que a alma se lembre disso, que ela passou por isso. Então, vai revelando dentro do espírito da pessoa. E não porque alguém falou, porque tem um livro escrito a respeito, porque tem uma escritura sagrada assim. Se você não viveu, não adianta conselho. Faça isso, faça aquilo, ou faça dessa forma e não daquela, porque não funcionou. Não é que não vai funcionar, não funcionou. O mundo não entrou em paz por causa de conselhos. Então, nós estamos numa era, ou nasce no seu coração aquele efeito do corpo de Cristo, a união em um só corpo e um só espírito, que os cabalistas chamam um homem com um coração, ou não vem de lado nenhum. Quanto mais se pune, mais nasce o desejo de vingança. E é isso que nós podemos presenciar no mundo de hoje. Então, dito isso, o trabalho externo nunca pode ser pequeno se o trabalho interno é grandioso. E o trabalho externo nunca pode ser grandioso se o trabalho interno é pequeno. Dito por mestre Eckhart.
um místico cristão do século XIV. Então, esses níveis foram sugeridos por filósofos, por pessoas consideradas santas, místicos, através de todos os séculos. Com cada aumento progressivo nos níveis da consciência, a frequência ou a vibração, o padrão vibratório energético também aumenta. De pessoa para pessoa. Uns desenvolvem rapidamente, outros demoram para não partir para o místico, uma vida de 80 a 100 anos e vai do mesmo jeito praticamente com que chegou aqui. De modo que as consciências mais elevadas, elas irradiam um efeito benéfico e, eu diria, curador do mundo. Encontrar-se campos energéticos negativos contamina o mundo. Então, se você pode fazer alguma coisa para o bem geral da nação, ou para a humanidade toda, é aumentar o seu padrão vibratório. O resto é automático. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, o nosso nível de consciência define a nossa realidade. Quando você começa a trabalhar no campo do desenvolvimento espiritual, consequentemente, há automaticamente um desenvolvimento humano e pessoal. E a primeira coisa a sofrer impacto é a sua saúde. Então, tudo parte de você para o mundo e não do mundo para você. Porque o nosso nível de consciência define a maneira como nós enxergamos o mundo. A sua capacidade de percepção, seu nível de entendimento, a sua capacidade de experimentar, se aventurar no mundo. Átomos não param. E você é átomos, é feito de átomos. Então, por que você está na zona de conforto? Por que você quer aposentar-se? É tudo seguindo uma mente que quer parar. Mas a natureza não para. Tem nada parado na natureza. Então, se você para, você morre. Então, de acordo com o seu nível de consciência, você tem o seu estado emocional predominante. Uma determinada visão do mundo e de Deus. Uma visão do eu, uma visão da vida. Então, eu não vou falar agora, porque não tenho tempo disponível para isso. Mas eu vou prosseguir com isso. Nós vamos entender isso melhor a partir do seguinte exemplo. Imaginando um mendigo numa esquina. Então, num bairro elegante, numa cidade, lá está um homem velho, em roupas esfarrapadas, sozinho, encostado num canto de um prédio elegante. Olhe para ele a partir da perspectiva de diferentes níveis de consciência e note a diferença. Então, no fundo da escada, no nível 20, que está a vergonha, o homem é sujo, nojento, vergonhoso. No nível 30, que é culpa, ele seria culpado por aquela condição. Então, ele merece o que recebe. Provavelmente é um mentiroso, trapaceiro. E no nível 50, você desenvolve em relação àquele maltrapilho, que é o nível da apatia. A sua situação pode parecer o quê? Desesperadora. Evidência de que a sociedade não pode fazer nada em relação ao sem-teto, por exemplo. No nível 75, que é o nível da tristeza, aquele velho homem parece terrível, sem amigos,
abandonado. No nível 100 de consciência, que é o medo, nós podemos ver aquele mesmo mendigo como uma ameaça, um perigo social. E talvez devêssemos chamar a polícia antes que ele cometa o crime. No nível 125, depende, é você em relação ao mundo, àquele homem. No nível 125, seu nível de desejo, ele pode representar o quê? Um problema frustrante. Então, se pergunta, por que alguém não faz alguma coisa? No nível 150, que é a raiva, aquele velho senhor pode parecer ser violento. No nível 175, tudo isso está no mapa que eu mostrei para vocês. Pode ser visto como um constrangimento, uma falta de respeito para melhorar. Mas no nível 200, que é o nível da coragem, é onde você começa a exercer o seu papel de poder. Porque se existe um Deus de poder, existe você que é o Deus na ação. Você não exerce força quando você tem juízo. Porque a força vai até um determinado momento e por um determinado resultado. Depois, a regra geral que está na natureza cobre isso e você fica frustrado. Então você não exerce poder, que o poder é de Deus, mas você é um Deus em ação. E essa ação tem que estar dentro do poder e não da força. E o que você conhece é somente força. Você não conhece poder. Porque você não passou ainda o Marsom, que é a barreira que divide você do nível completamente material de um nível mais sutil. Se você não passou para o nível sutil, você não conhece poder, você conhece força, que é o que todo mundo exerce. Força. Por isso que tem tempo limitado e resultado limitado. Então, no nível 200 da coragem, nós podemos estar motivados para nos perguntar se existe um abrigo local para sem tetos, tudo o que ele precisa é de um trabalho ou de um lugar para viver. Né? Então, imagine como seria o nível de 250, o nível da neutralidade. Né? É isso que eu quero demonstrar nessas aulas que nós estamos fazendo as lives lá pelos canais próprios. L'chaim, que isso seja para a vida.